Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa nesse primeiro vídeo é a gente entender do que é a medicina do estilo de vida. Então é simples. Lembrem dos avós de vocês. Eles provavelmente tinham doenças, né? Eles eram pessoas que tinham seus problemas de saúde, hipertensão, diabetes e acabaram falecendo, tanto que vários dos seus avós já não estão vivos hoje, né? Mas eles tinham uma qualidade de vida diferente da que a gente vive hoje. Então, a medicina do estilo de vida, ela se baseia em estudos observacionais de algumas populações específicas que são correlacionadas principalmente com longevidade e baixa incidência de doenças crônicas, como diabetes, doença cardiovascular. Existem algumas regiões no mundo que são chamados de zonas azuis. Tem até um vídeo no Netflix, para quem quiser assistir, tem um vídeo muito legal no Netflix sobre as zonas azuis, que fala sobre algumas regiões no mundo que tem uma baixa incidência dessas doenças cardiovasculares e uma longevidade, uma qualidade de vida boa para a sua população. E a ciência, né, a medicina, os pesquisadores começaram a estudar essas populações, entender o que elas faziam que era diferente do que o resto da população fazia, né? E daí surgiram os pilares da medicina do estilo de vida. Então, que eu já falei no outro vídeo aí que vocês receberam no WhatsApp, mas vale a pena retomar. Alimentação saudável, atividade física regular, não usar drogas, sono adequado, alívio do estresse, religiosidade e alívio do estresse e convívio social. Tudo isso aqui, agora eu vou explicar para vocês uma outra teoria importante também, para vocês entenderem. Então, baseado na teoria evolucionista, se você é criacionista não tem problema, tá? Mas baseado na teoria evolucionista, os fósseis humanos, né, de hominídeos, não de Homo sapiens especificamente, mas de hominídeos remontam 1,5 milhão de anos atrás, por aí. Posso estar errado na data, né? Não sei o dia, mês e ano, mas é em torno disso. Então, baseado na teoria da evolução, os seres, né, as espécies, elas são selecionadas pelo ambiente. Conforme as coisas vão acontecendo, vão sendo selecionados, vai havendo uma pressão de seleção em relação a uma direção. Vamos pegar um exemplo. Se houvesse na história Enfim, vamos pegar um exemplo aqui mais simples. Período glacial. Houve um período glacial onde o planeta inteiro ficou congelado, ficou gelado, enfim. Aqueles seres que tinham maior aptidão a se adaptar àquele tipo de ambiente sobreviveram. Certo? Os outros que não conseguiam pereceram. Isso para todas as espécies, não só os hominídeos. Então, os hominídeos, quem são os hominídeos? Australopithecus, Homo erectus, homem de Neandertal, é um hominídeo, Homo sapiens, que é a nossa espécie. Tem um monte, gente. Não vou falar palavrão aqui não. Tem um monte mesmo. Se você for ver, né, essa história toda da evolução humana, tem um monte. Então, o nosso corpo, ele foi moldado, ele foi feito, ele foi criado para um estilo de vida que esses hominídeos viviam. Afinal de contas, é 1 milhão de anos em desenvolvimento. É como se você tivesse um trabalho, uma pintura, uma obra, que você estivesse ali construindo ela durante 1 milhão de anos, assim, muito tempo. E como era o estilo de vida dessas populações? Eles eram nômades, eles caçavam e coletavam da natureza, não cultivavam nada. Então, esses primeiros humanos, eles tinham esse estilo de vida. Voltando, baseado no que a gente sabe hoje, na história, na paleontologia e na arqueologia, aproximadamente 9 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, o ser humano começa uma nova fase na Terra, né? Que é o cultivo da agricultura.
Então começa a monocultura do trigo, começa a agricultura a ganhar força. Isso é bom e ruim, porque ao mesmo tempo que isso acontece por um lado, que você começa a ter o cultivo do trigo e com isso começa a surgir as primeiras civilizações, Egito, Índia, Babilônia, tudo isso, o ser humano também começa a ficar sedentário. Então, se você for pegar os fósseis desses hominídeos primitivos, Australopithecus, Homo erectus, o próprio Homo sapiens, eles tinham uma configuração corpórea, principalmente o Homo sapiens, pegando o Homo sapiens, que é a mesma espécie, de 30 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, eles tinham uma composição corpórea melhor do que um homem padrão do Egito Antigo. Porque o homem padrão do Egito Antigo, ele só consumia trigo, que era cultivado, não tinha acesso a carne, praticamente proteína, então a estatura era menor, enfim, desenvolvimento físico era pior. Então, a medicina do estilo de vida, ela se baseia, primeiro, em estudos observacionais, que são feitos, né, nessas populações que sobrevivem nessas regiões sem ter essas doenças, a prevalência dessas doenças tão graves, tão crônicas, e essa teoria evolutiva, né, do ser humano. Então entenda que você é um ser humano, que você é um Homo sapiens e que você é uma obra de milhões de pessoas que antecederam a você. Não só seu pai, sua mãe, seu avô, seu tataravô, seu bisavô, mas todos esses seres primitivos que vieram e deram a você. E também até antes de homens, né? de hominídeos, né? Então outros mamíferos, né? vieram até dar a você. Então tudo isso é importante você entender, porque o seu corpo foi desenvolvido para ser, se tivesse um manual de instrução, né? Um manual de instrução, como usar. Então isso seria a medicina do estilo de vida. Como usar o corpo para manter a saúde, para manter a vitalidade, para evitar a doença, que virá, invariavelmente, você querendo ou não, ela virá. A questão é que você não precisa acelerar isso, e que você pode fazer o possível para tornar a sua vida até o final da sua vida, né, de fato, sempre com qualidade. Essa é a ideia. Tá bom? Valeu!